perdão parece um gesto nobre, mas por trás dele oculta-se um preço que poucos estão dispostos a calcular. O homem que perdoa acredita libertar-se, mas na verdade entrega ao inimigo a chance de se recompor. O perdão não apaga a ofensa, apenas adormece a memória, e quando desperta cobra juros de sangue e tempo. Por isso Maquiavel advertia: o perdão deve ser usado como arma, não como virtude. Quem concede perdão abre portas invisíveis. Muitas vezes, o ofensor retorna por elas mais forte do que antes. O coração acredita no recomeço, mas a mente sabe que a repetição é o destino do fraco. O perdão, quando dado sem cálculo, transforma-se em dívida eterna. O ofendido paga com vigilância constante, enquanto o ofensor goza da liberdade de tentar novamente. Assim, o gesto nobre converte-se em armadilha. O poder não se sustenta em ilusões piedosas. O governante que perdoa indiscriminadamente perde o respeito de seus súditos. Para o povo, sua bondade é fraqueza. Para os inimigos, é convite. E uma vez interpretado como frágil, ele nunca mais governa com autoridade plena. O perdão deve ser concedido apenas quando serve de estratégia, jamais quando nasce de sentimentalismo. A piedade mal colocada abre túmulos. Na história, reis que perdoaram cedo demais perderam tronos. Generais que pouparam traidores foram mortos por eles depois. O tempo revela que o inimigo não esquece o caminho até sua fraqueza. O perdão pode ser uma chave, mas raramente fecha portas. Quase sempre abre feridas. Aquele que deseja sobreviver deve pesar não apenas o alívio momentâneo, mas o custo sombrio que se esconde no futuro. Perdoar é como soltar um lobo ferido. Ele se arrasta, sangra, parece derrotado, mas na escuridão se fortalece e retorna com dentes mais afiados. O homem prudente não solta lobos, a não ser que pretenda caçá-los novamente. Maquiavel sabia: quem domina o jogo da política não confunde compaixão com estratégia. O perdão deve ser um cálculo frio, jamais um impulso quente. Caso contrário, será punição ao inocente. O verdadeiro peso do perdão não está em quem recebe, mas em quem oferece. É o perdoar que passa a carregar a dúvida: fiz bem ou apenas adiei minha ruína? Essa dúvida mina a mente, enfraquece o coração, corrói decisões futuras. Assim, o perdão não traz paz, mas inquietude. O homem sábio, antes de perdoar, pergunta: este gesto me fortalece ou apenas decora meu túmulo com belas palavras? A política é palco onde perdão e vingança dançam lado a lado. Quem domina a arte de equilibrá-los mantém o trono. Quem se inclina demais para o perdão, cai. Quem se entrega só à vingança, queima-se no ódio. O segredo está em decidir friamente, perdoar quando o perdão fortalece sua imagem, punir quando a punição elimina o perigo. Fora disso, todo gesto é suicídio lento, pintado de virtude. O perdão mal calculado é o mais perigoso dos venenos. Bebe-se acreditando que curará feridas, mas ele apenas prolonga a doença. Líderes que perdoam por piedade confundem governo com altar, esquecendo que a política não é feita de santos, mas de sobreviventes. Aquele que deseja ser lembrado não pode perdoar tudo, pois quando o poder se curva em excesso, o respeito evapora como sombra diante do sol. Maquiavel alertava que a bondade sem força é convite à traição. O inimigo perdoado aprende mais sobre sua fraqueza do que sobre sua misericórdia. E esse aprendizado não é esquecido. O governante que perdoa traiçoeiros pode sentir-se magnânimo por um instante, mas prepara sua própria queda. O perdão é moeda rara, e só deve ser usada quando compra algo maior que o risco de mantê-la guardada. O preço do perdão é pago em parcelas invisíveis. Cada noite mal dormida, cada olhar desconfiado, cada sombra no corredor da memória. Não há juros mais altos do que os cobrados pelo coração que perdoa sem estratégia. O homem que deseja poder deve lembrar: perdoar é assinar contrato com a incerteza, e contratos mal escritos sempre favorecem o adversário, nunca o autor. Essa é a face sombria do perdão. Perdoar pode parecer ato de grandeza, mas para Maquiavel, grandeza não está em ceder.
e sim em escolher com precisão o momento certo de agir. O perdão só é grande quando se torna ferramenta de domínio. Caso contrário, é esmola dada a quem já lhe roubou. O inimigo, ao receber indulgência, não se torna grato, torna-se atento. Ele grava cada detalhe de sua clemência para transformá-la em fraqueza. O perdão irrestrito é um veneno lento. Ele alimenta a falsa ideia de paz, mas por baixo da superfície mantém a chama da traição acesa. O governante que distribui perdões como moedas enfraquece sua autoridade e cria súditos indisciplinados. Quem erra sem consequências aprende que pode errar novamente. E assim, a bondade do príncipe torna-se o próprio veneno de seu reinado, um gesto de caridade que destrói muros. Na guerra, o perdão é quase sempre prelúdio da derrota. Um soldado traidor, se poupado, volta com sede de vingança redobrada. Um inimigo capturado, se libertado, retorna mais cruel. O comandante que perdoa acredita comprar lealdade, mas apenas investe em sua própria desgraça. O perdão em campo de batalha não é virtude, é erro estratégico, porque o inimigo jamais esquece que foi vencido, apenas aguarda chance de revanche. O povo, por sua vez, observa o perdão com olhos diferentes. Quando o governante pune, é temido. Quando perdoa com medida, é respeitado. Mas quando perdoa em excesso, torna-se motivo de riso. A confiança do povo não se apoia em piedade, mas em firmeza. O perdão desmedido abala pilares de autoridade, gera dúvidas e transforma um líder em figura frágil. E um líder frágil nunca governa por muito tempo. Perdão pode ser usado como máscara, não como coração. Quando concedido diante de muitos, pode criar a ilusão de superioridade. Mas esse teatro deve ser controlado. Se repetido, perde efeito. O perdão teatral só tem valor quando ocorre raramente, como o raio que ilumina a noite. Quem faz dele hábito perde impacto. Quem o aplica com parcimônia grava sua imagem na memória coletiva como sábio e calculista. Maquiavel ensina que o poder exige equilíbrio entre medo e respeito. O perdão, quando bem usado, pode reforçar esse equilíbrio. Ao poupar um inimigo diante de todos, o governante parece magnânimo, mas apenas se logo em seguida mostra força em outro ato. A grandeza não está no gesto isolado, mas na sequência estratégica. O perdão solitário é fraco. O perdão acompanhado de demonstração de poder torna-se arma. O erro mais comum é confundir perdão com esquecimento. O sábio nunca esquece o mal sofrido. Perdoar não significa apagar, mas registrar. O inimigo perdoado deve ser observado como animal marcado a ferro, sempre reconhecível, sempre limitado. O esquecimento é tolice, pois entrega novamente a chave da própria queda. O perdão só tem valor quando transforma o inimigo em sombra vigiada, não em amigo confiável. O príncipe que não sabe pesar perdão e punição vive escravo da própria bondade. Seus súditos o testam, seus inimigos o exploram. O poder não tolera ingenuidade. A clemência sem cálculo é convite à decadência. Maquiavel recordava: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Pois o temor sustenta muros, enquanto o amor alimentado por perdões frágeis desmorona ao primeiro sopro de crise. O preço do perdão não é pago apenas pelo governante, mas também por seu povo. Quando um traidor é perdoado, ele retorna a conviver entre inocentes, trazendo insegurança. Cada súdito sente a fragilidade da coroa, percebe que sua proteção é instável. O perdão, então, não é apenas erro pessoal, mas traição coletiva. O governante indulgente compromete o destino de muitos para aliviar sua própria consciência. Perdoar pode ser ato de coragem, mas apenas se for cálculo de futuro. O líder que perdoa deve fazê-lo com uma intenção oculta, usar o inimigo perdoado como peça de tabuleiro, sempre vigiada, sempre manipulada. Esse perdão não é altruísmo, é domínio disfarçado. É a arte de dar vida ao traidor apenas para mantê-lo útil, nunca livre. Qualquer perdão fora disso não é grandeza, é fraqueza anunciada. O perdão também pode ser moeda de troca. Quando o governante o oferece, deve cobrar em silêncio, lealdade, informação, influência. O inimigo poupado
precisa pagar caro por sua nova chance. Se nada lhe é exigido, o perdão não vale nada. Um governante sábio jamais dá de graça o que pode transformar em dívida eterna. O perdão, assim, não é gesto nobre, mas contrato estratégico, escrito em sangue invisível. A crueldade medida é mais estável que o perdão excessivo. Punir um traidor elimina a ameaça para sempre. Perdoá-lo sem cálculo apenas prolonga a incerteza. O perdão cria sombras que se multiplicam no escuro, enquanto a punição apaga o inimigo da cena. O príncipe que deseja paz verdadeira deve compreender: a espada, muitas vezes, é mais misericordiosa do que a indulgência que alimenta futuros venenos. O povo teme mais a vingança do que respeita o perdão. Esse temor mantém a ordem. Já o perdão, quando oferecido muitas vezes, destrói a hierarquia. Os súditos passam a crer que a coroa é feita de pano, não de ferro. A autoridade perde sua aura. Maquiavel alertava: quem governa não pode parecer vulnerável. O perdão mal aplicado revela rachaduras, e o povo não segue um trono que range ao vento. Perdoar um inimigo pode ser útil quando este ainda serve de escudo contra outro maior. Nessa lógica, o perdão é apenas pausa, nunca entrega. O príncipe deve aprender a manter o inimigo perdoado em rédeas curtas, lembrando-o sempre de sua condição. Não é amizade, é tolerância estratégica. Quem confunde esses limites corre risco de ser traído por aquele que julgou convertido. Perdão sem rédeas é suicídio. O homem comum perdoa para aliviar o coração. O governante perdoa para manipular o tabuleiro. Essa diferença define quem será lembrado e quem será esquecido. O coração pode desejar paz, mas a coroa exige cálculo. O governante que mistura os dois perde ambos. Não encontra paz e perde o poder. Assim, Maquiavel ensinava que o perdão é veneno quando guiado pelo sentimento, mas remédio quando usado como arma. A indulgência contínua gera arrogância nos súditos. Um servo perdoado muitas vezes passa a se sentir indispensável. Acredita que pode errar sem punição e cada novo erro mina a autoridade. O governante sábio interrompe esse ciclo com um golpe certeiro, mostrando que paciência tem limite. Pois nada é mais perigoso que um súdito que confunde bondade com fraqueza. O perdão prolongado transforma servos em tiranos. O inimigo, quando perdoado, não esquece a dor de ter sido subjugado. Ele carrega no peito a cicatriz da humilhação. Esse ressentimento é chama que o perdão não apaga, apenas oculta. Mais cedo ou mais tarde, ele tentará vingança. Por isso, o perdão não deve ser confundido com reconciliação. O perdão verdadeiro, se existir, só floresce quando o poder permanece absoluto, esmagando qualquer possibilidade de revanche. Em conselhos e tribunais, o perdão pode ser usado como espetáculo. Mostrar clemência diante de muitos pode conquistar apoios, acalmar tensões, até mesmo desarmar críticas. Mas esse espetáculo deve sempre ser seguido por atos de firmeza. Pois se a clemência não for equilibrada pela força, rapidamente é interpretada como fraqueza. O povo não se ilude por muito tempo. Cedo ou tarde, exige dureza do príncipe. A verdadeira arte está em conceder perdão como quem concede veneno em dose mínima, suficiente para manter vivo, nunca o bastante para fortalecer. Esse equilíbrio exige frieza, pois o coração pede compaixão, mas o poder exige cálculo. O príncipe sábio aprende a dosar, dando ao inimigo apenas o necessário para mantê-lo dependente. Assim, o perdão não é libertação, é corrente invisível que prende para sempre. O perdão é perigoso porque cria dívida impossível de cobrar. O ofensor perdoado nunca sente gratidão real, apenas peso. E esse peso se converte em ódio. O governante acredita conquistar lealdade, mas planta ressentimento. Quem foi poupado vive em eterna lembrança da humilhação. Por isso, o perdão raramente gera aliados. Quase sempre gera inimigos mais dissimulados, que sorriem diante do príncipe e tramam nas sombras. Há momentos em que o perdão pode servir como disfarce. Não é virtude, mas véu. O príncipe oferece clemência não por bondade, mas para enganar o olhar do inimigo. A indulgência estratégica não apaga o ódio, apenas o adia. Aquele que perdoa
pode usar a ilusão como armadilha, criando terreno onde o adversário se sente livre, mas já está preso. Esse perdão não salva, prepara quedas silenciosas. A clemência calculada engana como sombra na noite. O inimigo, acreditando-se absolvido, baixa a guarda e mostra fraquezas. Nesse instante, o perdão transforma-se em lâmina invisível, mais mortal que qualquer espada, pois não há golpe mais certeiro que aquele aplicado contra quem acredita estar seguro. Assim, o perdão deixa de ser ato de pureza e torna-se veneno servido em taça dourada. Nas cortes, o perdão pode ser espetáculo. Um gesto de indulgência, quando exibido, silencia suspeitas e conquista aplausos. Mas o povo esquece rápido e só recorda do príncipe que une clemência à força. Sem essa junção, o perdão público torna-se riso secreto, pois o governante que insiste em ser apenas bondoso será lembrado como fraco. O que mistura bondade e dureza, este sim, é temido. O inimigo perdoado carrega cicatriz invisível. Ele sorri, mas por dentro sangra. A clemência não apaga sua humilhação, apenas mascara. Essa dor silenciosa é fogo que cresce no escuro. Por isso, o perdão raramente gera gratidão, gera rancor. Aquele que foi poupado sonhará em reverter sua vergonha e voltará contra o príncipe mais astuto, mais cruel, mais disposto a não errar pela segunda vez. A arte do poder exige saber quando perdoar e quando esmagar. O perdão serve apenas se for ferramenta que fortalece a autoridade. Caso contrário, é traição contra si mesmo. A indulgência não é virtude eterna, mas moeda rara, usada só quando o custo da punição é maior que o da clemência. Fora disso, todo perdão é entrega, e quem se entrega sob o nome de bondade já assinou sua sentença. Não confunda perdão com esquecimento. Esquecer é dar ao inimigo segunda chance de apunhalar. O príncipe pode perdoar, mas jamais esquecer. Cada rosto que ousou trair deve ser gravado na memória como ferida aberta. A vigilância é o verdadeiro preço da clemência. E aquele que confunde indulgência com amnésia, logo terá o próprio sangue, como lembrança amarga do erro de confiar demais. O perdão pode ser como uma sombra estendida. Alivia por instantes, mas logo cobre tudo com escuridão. O príncipe que se apega demais a ele perde consistência, pois o respeito não nasce de gestos suaves, mas de firmeza implacável. Um único perdão pode ter valor se usado como golpe calculado. Muitos perdões, porém, apagam a linha que separa governante de súdito, e sem essa linha, o trono cai. Clemência sem vigilância é porta aberta para a ruína. Aquele que foi perdoado deve ser seguido, vigiado, mantido em corrente invisível. O erro está em acreditar que o gesto de hoje muda o coração de ontem. Os homens raramente se transformam, apenas aguardam nova oportunidade. O perdão sem a força que o acompanha é apenas pausa na guerra, e guerras pausadas sempre retornam com mais violência. O povo teme a dureza, mas respeita quem a aplica com justiça. O perdão, ao contrário, raramente desperta temor. Quando dado em excesso, torna-se rastro de fraqueza. Quando concedido em dose única e memorável, pode gravar na memória coletiva uma aura de grandeza. A chave é compreender que o perdão é espetáculo que precisa de fim imediato, não de repetição. Sem fim, vira hábito. Com fim, vira lenda. Em silêncio, o perdão parece generosidade, mas no tempo revela-se sentença, pois cada inimigo poupado leva consigo memória da própria derrota. Essa memória cresce como semente amarga, transformando-se em ódio cultivado. Por isso, Maquiavel advertia: perdoar é arriscar-se a alimentar o próprio carrasco. O perdão deve ser dado como se lança uma moeda a um rio, não com fé, mas com desconfiança eterna. O perdão não é ponte, é abismo. O príncipe que o concede acredita aproximar, mas, na verdade, cava distância. Pois o perdoado não sente gratidão, sente dívida. E dívidas não alimentam amizade, alimentam rancor. Quem deve não ama o credor, deseja apenas livrar-se dele. Assim, o perdão gera distância oculta,
transformando aliados aparentes em inimigos silenciosos, sempre dispostos a cortar a corda. O homem comum se orgulha de perdoar porque acredita que assim se eleva moralmente. Mas o governante não vive da moral, vive da força. Sua grandeza não será medida por gestos suaves, mas pela solidez de suas decisões. O perdão pode embelezar a memória, mas o poder exige resultados concretos. Um príncipe lembrado por sua clemência sem força é mártir. O lembrado por sua dureza é soberano. A clemência é perigosa porque cria ilusões. O inimigo perdoado acredita que o príncipe tem coração mole. Os súditos acreditam que podem errar sem medo. Ambos se enganam, mas o erro custa caro ao governante, pois cada ilusão nasce no perdão e termina na desordem. A bondade sem cálculo não traz ordem, traz caos. E caos é o veneno do poder, o fogo que consome até as coroas mais firmes. Perdoar traição é brincar com fogo em palácio de madeira. As chamas podem não surgir de imediato, mas cedo ou tarde consumirão tudo. A traição não morre, apenas repousa. O príncipe que a poupa acredita controlar o risco, mas na verdade multiplica-o. O traidor perdoado volta mais astuto, mais venenoso, mais decidido. A indulgência não o purifica, apenas lhe concede tempo para afiar a lâmina. A memória do povo é seletiva. Esquece a justiça, mas nunca esquece a fraqueza. Um ato de perdão mal interpretado pode apagar anos de firmeza. O príncipe deve escolher seus gestos com cuidado, pois uma única clemência pode bastar para manchar uma vida de poder. O povo não perdoa a fraqueza de quem governa, e o governante que confunde piedade com firmeza já prepara seu próprio declínio. O perdão pode ser útil apenas quando transforma o inimigo em exemplo. Ao poupar alguém diante de todos, o príncipe deve marcar essa vida com símbolo de submissão. O homem perdoado não deve sair altivo, mas humilhado. Só assim o povo vê grandeza na clemência. Se o inimigo perdoado ergue a cabeça, o perdão fracassou. Pois não há gesto mais fatal que dar dignidade a quem deveria carregar vergonha. Cada perdão carrega consigo uma pergunta oculta. Quem realmente saiu vencedor? O príncipe que perdoa pode acreditar-se soberano, mas, se o inimigo parte com esperança, a vitória é dele. A clemência só é triunfo quando deixa o outro marcado pela impotência, não pela esperança. Pois esperança é semente perigosa. O governante que a planta no coração do perdoado colhe rebelião no futuro. O homem sábio nunca confunde clemência com paz. O perdão não encerra batalhas, apenas muda o cenário. O conflito continua, mas nas sombras, e as sombras são mais perigosas que a luz, pois escondem planos, aliados e traições. O príncipe que deseja dormir em paz não deve confiar na indulgência, pois a noite do perdão é sempre seguida por auroras de desconfiança e tempestades inevitáveis. A dureza pode parecer cruel, mas a crueldade oportuna evita mortes maiores. O perdão, quando mal aplicado, multiplica cadáveres. A história está repleta de príncipes que pouparam inimigos e perderam reinos. O ferro que hesita hoje abre espaço para guerras amanhã. A espada decidida é mais piedosa que a indulgência covarde, pois ao cortar no momento certo, evita o sangue de muitos inocentes. O perdão não é presente, é armadilha. Quem o recebe sente-se em dívida, mas dívida nunca gera lealdade. Gera ódio disfarçado. O governante que poupa um traidor acredita ganhar fidelidade, mas, na verdade, alimenta sua fúria. A indulgência, nesse caso, é como alimentar um veneno e esperar que ele se torne doce. Jamais se tornará. O príncipe que confia no perdão confia no punhal que o aguarda. O príncipe que perdoa cedo demais entrega armas ao inimigo. A indulgência apressa a ruína, pois dá tempo ao traidor de planejar. O coração acredita que a clemência trará paz, mas a mente sabe que ela apenas adia a guerra. O governante sábio entende que é melhor ser cruel no instante certo do que benevolente na hora errada. Pois o perdão precipitado é como abrir as portas da cidade ao invasor. O perdão pode seduzir, mas não protege. O inimigo poupado sorri, mas no íntimo amaldiçoa. O súdito absolvido curva-se, mas guarda rancor. A indulgência é espetáculo,
raramente essência. O príncipe não deve confundir aplausos momentâneos com lealdade verdadeira. O poder nasce da solidez, não da fragilidade disfarçada de bondade. Aquele que se deixa embalar pelo encanto da clemência, logo acorda no caos. O inimigo, ao ser perdoado, sente-se lembrado da própria derrota. Essa lembrança é veneno que corrói em silêncio. Ele não se sente salvo, mas humilhado. E homens humilhados não descansam até reverter sua dor. Por isso, o perdão raramente gera gratidão. Gera desejo de vingança. O príncipe deve desconfiar sempre do sorriso do absolvido, pois por trás dele arde o fogo de uma revanche inevitável. O povo mede a força de seu governante não apenas pela guerra vencida, mas pelo modo como lida com inimigos internos. Se vê perdão em excesso, julga fraqueza. Se vê dureza injusta, teme rebelião. O equilíbrio exige clareza. Cada clemência deve parecer cálculo, nunca emoção. O povo respeita quem age com frieza. O governante que mistura perdão e sentimentalismo não é amado nem temido. É esquecido. Perdoar é ato que precisa de máscara. O príncipe deve parecer misericordioso, mas nunca deixar de vigiar. Pois a clemência é apenas superfície, o controle está na profundidade. Aquele que acredita no próprio gesto de bondade já está perdido. O perdão deve ser ferramenta de domínio, nunca de fé. Quem perdoa acreditando no coração perde. Quem perdoa acreditando na mente governa. Um traidor perdoado não é súdito fiel. É inimigo em pausa. Ele observa, espera, alimenta rancor. A indulgência apenas o encoraja a tentar de novo. O príncipe sábio não se deixa enganar pelo silêncio após a clemência, pois sabe que é o silêncio do caçador que aguarda o momento certo. Perdoar, portanto, é plantar sombra no próprio trono. E toda sombra cresce até que se torne tempestade. A clemência pode comprar tempo, mas nunca garante fidelidade. O inimigo absolvido hoje será o conspirador de amanhã, se não for mantido sob constante pressão. O perdão cria dívida, e dívidas são correntes invisíveis que pesam mais que algemas. O homem busca libertar-se delas mesmo que seja com sangue. Assim, o príncipe deve saber que cada perdão cria inimigos que desejam, mais cedo ou mais tarde, cortar a corrente. Os súditos observam o perdão como teste. Quando veem indulgência rara e calculada, admiram. Mas quando percebem clemência contínua, desprezam, pois a bondade repetida perde valor, torna-se rotina. E nada é mais fatal ao poder que virar hábito. O príncipe precisa que cada gesto pareça excepcional, único e repetível. Só assim o perdão adquire peso. Caso contrário, transforma-se em eco vazio que ninguém ouve. A indulgência sem preparo abre espaço para conjuras. Cada inimigo poupado é centelha que encontra combustível nas sombras. E conspiradores não perdoam, apenas esperam. O governante deve compreender que o perdão não extingue a chama da discórdia, apenas a cobre de cinzas. Mais cedo ou mais tarde, o vento sopra e o fogo retorna. Por isso, quem perdoa deve estar sempre pronto para queimar novamente. O preço do perdão é alto demais para ser gasto em vaidade. Muitos governantes caíram não por falta de exércitos, mas por excesso de clemência. A história não celebra os que foram piedosos sem cálculo. Celebra os que souberam punir com precisão e perdoar com sabedoria. O príncipe deve aprender que bondade sem dureza é fraqueza e que cada perdão sem estratégia é apenas pedra removida do próprio alicerce. Aqueles que vivem de perdoar acreditam que assim conquistam amor eterno. Enganam-se. O amor não nasce da indulgência, mas da força que protege. O povo não segue o príncipe piedoso demais, segue o que garante estabilidade. O perdão, sem autoridade, gera apenas dúvida. E a dúvida corrói a confiança como ferrugem em ferro. O governante que confunde clemência com segurança, logo perde ambas. Há quem diga que perdoar é divino, mas governar é humano, e os homens não sobrevivem em altares. O príncipe que tenta ser santo será devorado como cordeiro. O poder exige escolhas cruéis, pois sem elas, o trono vacila. A indulgência constante pode agradar ao céu, mas entrega a terra ao inimigo. E o príncipe não governa nos céus, governa entre homens.
Entre homens, o perdão é faca de dois gumes. Perdoar uma vez pode ser calculado. Perdoar duas é arriscar-se. Perdoar três é suicídio. Cada nova indulgência multiplica a ousadia dos traidores e a desconfiança dos súditos. O governante que insiste em salvar inimigos acumula apenas fantasmas contra si. A repetição do perdão não cria lenda, cria tragédia. E quem escreve sua história em tragédia nunca deixa descendência de poder, apenas ruínas. A prudência manda pesar. O que ganho perdoando supera o que perco. Se a resposta for não, a clemência é veneno. O príncipe sábio não se deixa guiar por compaixão, mas pelo cálculo frio da sobrevivência. Pois na balança do poder, sentimentos são peso morto. Apenas decisões firmes sustentam reinos. Perdoar sem razão é como entregar ouro em mãos inimigas. Brilho hoje, miséria amanhã. O perdão pode ser usado para confundir, mas nunca para governar. Confundir é tática, governar é essência. Se o príncipe faz do perdão sua base, seu trono será de areia. Mas se o usa como fumaça para encobrir estratégias, então o transforma em arma. A diferença é clara. O ingênuo perdoa por fé, o sábio perdoa por conveniência. O primeiro cai, o segundo cresce. O perdão só vale quando fere. O inimigo perdoado não se torna súdito fiel, torna-se sombra eterna. Ele vive para provar que não foi vencido. Carrega em si a missão de apagar a vergonha. E quanto mais tempo lhe é dado, mais a chama do rancor cresce. O governante que poupa o traidor deve saber. Não ganhou um amigo, mas adiou um inimigo. E inimigos adiados retornam sempre mais perigosos do que no primeiro encontro. O povo precisa ver firmeza, não compaixão. A compaixão inspira ternura, mas ternura não governa. O príncipe que deseja estabilidade deve exibir dureza temperada, não bondade ilimitada. Pois o respeito nasce da certeza, não da dúvida. O perdão cria dúvida, a punição cria clareza. Entre dúvida e clareza, o povo escolhe sempre quem oferece certeza. E certeza, em política, nunca vem da clemência. Cada perdão dado sem cálculo é como pedra retirada das muralhas. Uma por uma elas parecem insignificantes, mas logo a fortaleza desmorona. O príncipe que deseja permanecer deve vigiar cada gesto de indulgência como vigia os portões de sua cidade. Uma abertura basta para que o inimigo entre. Assim também é o perdão, pequena fresta, que no tempo se torna caminho aberto para a destruição. Maquiavel advertia: é melhor ser temido que amado. O perdão, quando mal aplicado, destrói o temor. E sem temor, não há poder. O príncipe que deseja ser amado por clemência acabará esquecido. O que é temido por sua firmeza será lembrado. O perdão pode adornar, mas não sustenta. O temor, sim, constrói alicerces duradouros. Por isso, quem governa deve medir. Melhor a dureza que mantém do que a clemência que corrói. O preço do perdão é o mais alto de todos, porque não se paga em moedas, mas em sangue, tempo e poder. O governante que o concede sem cálculo compra sua própria queda. Aquele que o usa como arma, porém, transforma clemência em domínio. Eis o aviso mais sombrio de Maquiavel. Perdoar é escolher entre a ruína e a glória. Quem não souber essa diferença jamais governará, apenas sobreviverá.